noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 3 de outubro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral faz balanço positivo do primeiro turno das eleições gerais. O ministro Alexandre de Moraes destaca a maturidade e a tranquilidade dos brasileiros para votar e a segurança, agilidade e total transparência da Justiça Eleitoral na apuração e divulgação dos votos. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Eleitores voltam às urnas no dia 30 de outubro para escolher presidente da República e governadores em 12 estados. Ministros do Supremo destacam a importância do voto, a democracia e o fortalecimento das instituições. E ainda, a ausência às urnas nesse domingo não impede que eleitor vote no segundo turno das eleições. No próximo dia 30, os brasileiros voltam às urnas em todo o país para escolher o próximo presidente da República. Também vai haver segundo turno para decidir os novos governadores em 12 estados. 123 milhões de eleitores votaram no primeiro turno. A votação foi encerrada às 5 da tarde em todo o país pelo horário de Brasília. Ainda no final da tarde, os primeiros resultados começaram a sair. À noite, a apuração do Tribunal Superior Eleitoral mostrou que haverá segundo turno para a presidência da República entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. O candidato do PT recebeu 48,43% dos votos e o do PL 43,20%. Com relação ao comando do Poder Executivo estaduais, 14 unidades da Federação e o Distrito Federal já definiram os governadores no primeiro turno. No Acre, Gladson Cameli recebeu 56,75% dos votos. Clécio do Solidariedade, no Amapá, venceu com 53,69%. Hélder Barbalho foi reeleito para mais 4 anos, com 70,41% no Pará. Em Roraima, o atual governador Antônio Denário vai ficar por mais 4 anos à frente do governo. Ele recebeu 56,47% dos votos. Em Tocantins, Vanderlei Barbosa também vai continuar no governo. Ele foi eleito com 58,14% dos votos. Rondônia e Amazonas vão ter segundo turno para escolher o governador. Na região Nordeste, 4 estados já definiram os próximos governadores. No Ceará, Eumano Freitas foi eleito com 54,02% dos votos. No Maranhão, Carlos Brandão obteve 51,29%. Rafael Fonteles vai assumir o governo de Piauí após ter recebido 57,17% dos votos. E no Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra vai continuar no governo nos próximos 4 anos. A candidata do PT recebeu 58,31% dos votos. Sergipe, Paraíba, Alagoas, Pernambuco e Bahia terão segundo turno para definir o governador do estado. Na região Sudeste, 2 estados já têm governadores definidos. São Minas Gerais, com Romeu Zema, com 56,18%, e Cláudio Castro, com 58,67%, que vai continuar no governo do Rio de Janeiro. Os eleitores dos estados de São Paulo e Espírito Santo também terão de voltar às urnas para escolher o governador. Na região Centro-Oeste, 2 estados e o Distrito Federal definiram o governador no primeiro turno. No Distrito Federal, Ibanez Rocha foi reeleito com 50,30% dos votos. Em Goiás, foi Ronaldo Caiado com 51,81%. No Mato Grosso do Sul, vai ter segundo turno. Na região Sul, Paraná foi o único estado com o governo decidido no primeiro turno. Carlos Massa Ratinho Júnior, do PSD, foi reeleito ao cargo. Rio Grande do Sul e Santa Catarina também vão ter segundo turno. Eleitores que moram no exterior também deverão voltar às urnas do dia 30 de outubro para votar para o cargo de presidente da República. Segundo a Justiça Eleitoral, neste ano, em 181 cidades estrangeiras foram montadas sessões eleitorais e mais de 690 mil brasileiros estão aptos a votar fora do país. Um aumento de 39,21% em relação às eleições de 2018. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou em Brasília. Eles destacaram a organização do pleito, a importância do voto e da democracia.
De norte a sul do país, o domingo foi movimentado. Desde cedo, o vai-vem era intenso nos locais de votação. Mais de 156 milhões de eleitores estavam aptos a votar em todo o país. Foram mais de 472 mil sessões espalhadas pelos 5.570 municípios brasileiros e em 181 cidades localizadas no exterior. Neste ano, a disputa é para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou distrital. E candidato para escolher não faltou. Foram mais de 29 mil pedidos de registro de candidaturas em todo o país. Para que tudo ocorresse sem problemas, foi montada uma estrutura gigantesca, com 577 mil urnas eletrônicas. Os mesários tiveram um papel determinante nesse processo. Ao todo, foram convocados quase 2 milhões de mesários. Para essa festa da democracia foram convidados representantes de outros países. Ao todo, são 100 observadores internacionais e 80 convidados estrangeiros, além de 350 observadores nacionais. Todos acompanharam o processo de votação em diversos pontos do país. O objetivo é a verificação da transparência, da confiabilidade e da segurança das tecnologias aplicadas às eleições de 2022. Com todo esse aparato, restou ao eleitor cumprir seu papel. Teve gente que foi vestindo as cores dos seus candidatos. Outros preferiram ir mais discretos. Em algumas sessões houve fila, mas nada que fizesse o eleitor desistir de escolher os candidatos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal também foram às urnas. O ministro Gilmar Mendes votou em Diamantino, em Mato Grosso. Ao deixar a sessão eleitoral, ele afirmou que as instituições democráticas saem fortalecidas dessas eleições. Nós todos reclamamos da gestão, apontamos saídas, mas o momento, de fato, crucial é esse. Por isso que é importante a participação eleitoral e é fundamental que todos participem e acorram ao chamado da urna. A maioria dos ministros do Supremo votou em Brasília. Entre eles, o ministro Luiz Fux, que votou numa escola da zona central da cidade. O ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do TSE, que tem zona eleitoral em São Paulo, aderiu ao voto em trânsito e também compareceu a uma escola em Brasília. Ele disse que as eleições expressam a visão de futuro do país. As eleições estão extremamente bem organizadas, o eleitor está comparecendo às urnas para votar de forma pacífica, segura, tranquila, exercendo o seu direito e cumprindo ao mesmo tempo um dever. Isso é muito importante que todos compareçam às urnas para que possam expressar a visão que têm do futuro do Brasil. O ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ao deixar a sessão, destacou a importância do voto e da democracia. Pois então, acabei de votar, preciso dizer que eu adoro votar. Minha geração ficou uns 30 anos sem poder votar, de modo que esse é um momento muito importante da democracia. Eu acho que o Brasil é um avião que passou por algumas turbulências, mas que felizmente está aterrissando em paz e em segurança nesse dia de eleição. Acho que a democracia, uma lição que nós já aprendemos, a democracia, com todas as suas dificuldades, é melhor do que as ditaduras, com as facilidades que oferece. Já o ministro Dias Toffoli ressaltou o papel e exemplo dos brasileiros ao exercerem o direito ao voto. O voto é aquele momento em que todo cidadão é igual ao outro. É o único momento, talvez, em que todo mundo seja realmente igual, porque o peso da pessoa mais rica no Brasil e a pessoa mais pobre vale o mesmo. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, que fez aniversário nesse domingo, enfrentou a fila e, ao sair da sessão eleitoral no DF, destacou a importância das eleições como afirmação da vontade soberana do povo. Hoje é um dia muito importante para todos nós, brasileiras e brasileiros, porque é um dia em que nós estamos celebrando a democracia. Essa democracia que nos une nas nossas diferenças, que o povo, de uma forma consciente, independente, defina os destinos do nosso país via a afirmação da sua vontade soberana. Eu desejo também, sinceramente, que no futuro nós possamos olhar
para esse 2 de outubro de 2022 e concluirmos que ele representou uma afirmação do nosso Estado Democrático de Direito. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, fez um balanço do primeiro turno e afirmou que a Justiça Eleitoral cumpriu a missão de garantir segurança e transparência às eleições. O Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, coordenado pelo Ministério da Justiça, registrou até às 8 horas da noite de ontem 1.152 ocorrências de crimes eleitorais em todo o Brasil. O estado de Minas Gerais teve o maior número, 169, seguido do Paraná, 123 ocorrências, e Goiás, 103 crimes eleitorais. A maioria dos casos, boca de urna, transporte ilegal de eleitores e violações do sigilo do voto. Após o encerramento das eleições, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, conversou com jornalistas e demonstrou otimismo com o trabalho no primeiro turno. Se podemos afirmar que houve alguns vencedores nesse dia, eu diria que são dois os grandes vencedores. O primeiro é a sociedade brasileira, que demonstrou novamente maturidade, consciência, tranquilidade e harmonia para votar. E o segundo é a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral que mostrou competência, agilidade, seriedade e total transparência na apuração e divulgação dos votos. Alexandre de Moraes também destacou a rapidez do processo eleitoral. Somos uma das 4 maiores democracias do mundo e a única democracia que apura todos os votos no mesmo dia. Novamente, a Justiça Eleitoral obteve sucesso no seu trabalho. Segundo o 4º boletim divulgado pela Justiça Eleitoral no fim da tarde desse domingo, 3.222 urnas precisaram ser substituídas em todo o país. O número representa 0,60% do total das urnas utilizadas. A missão de observação eleitoral da rede dos órgãos jurisdicionais e de administração eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que acompanhou o primeiro turno das eleições, afirmou que o processo eletrônico de votação é seguro e confiável. Ressaltou que as eleições seguiram requisitos internacionais e ocorreram de forma pacífica e ordeira. A missão também apontou outro ponto positivo, a possibilidade aos eleitores com deficiência ou que apresentam dificuldades para votarem em sessões especiais, desde que solicitado anteriormente. E a ausência às urnas nesse domingo não impede que o eleitor vote no segundo turno das eleições. As eleitoras e eleitores que não votaram no primeiro turno podem votar no segundo, que vai ocorrer em 30 de outubro. Isso porque cada turno de votação é uma eleição independente. O eleitor que não compareceu no primeiro turno é obrigado a justificar a ausência em até 60 dias. O prazo é o mesmo para aqueles que não puderem votar no segundo turno. Ou seja, quem não votar nos 2 turnos precisa apresentar 2 justificativas à Justiça Eleitoral. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo sistema Justifica, disponível no portal do TSE, e ainda pelo requerimento de justificativa eleitoral pós-eleição, que deve ser entregue em qualquer cartório eleitoral. Lembrando que, de acordo com o Código Eleitoral, o título do eleitor que não votar em 3 turnos consecutivos, não pagar a multa ou não justificar no prazo legal, será cancelado. Além da escolha do próximo presidente, os brasileiros vão decidir em segundo turno os governadores de 12 estados. O Supremo começa a julgar validade de lei municipal que concede pensão mensal vitalícia às viúvas de ex-prefeitos. Os detalhes no próximo bloco. Até já. A urna eletrônica, com a sua facilidade de uso, permitiu que vários segmentos da sociedade fossem reintegrados ao processo democrático brasileiro. Então houve uma transformação muito importante para o Brasil, inclusive tornando-se aí referência para o mundo em eleições digitais. Não só nos requisitos segurança e integridade, mas também trazendo a participação efetivamente popular do brasileiro.
Os ministros do STF começaram a julgar em plenário virtual a ação que questiona leis do município de Caucaia, no Ceará, que tratam da concessão de pensão mensal vitalícia a viúvas de ex-prefeitos. Também está em julgamento o processo contra a lei de Santa Catarina, que isenta o pagamento de direitos autorais em eventos sem fins lucrativos. Foi o ECAD que ajuizou a ação que trata de direitos autorais, alegando que a norma estadual invade competência da União para legislar sobre direito civil. A entidade alega que, ao isentar o pagamento dos direitos autorais, a lei interfere no livre exercício das atividades conferidas ao ECAD para promover a arrecadação e distribuição de direitos autorais pela execução pública de obras musicais e de fonogramas. A discussão, então, foi levada para julgamento em sessão no plenário virtual. O relator da ação é o ministro Edson Fachin, que aceitou o pedido e julgou a lei inconstitucional. No voto, Fachin destacou que a norma catarinense interfere no devido funcionamento do ECAD, que se caracteriza como associação civil que exerce com exclusividade a arrecadação e distribuição de direitos autorais em razão da execução pública de obras musicais em todo o país. O relator ainda ressaltou que a Lei 9.610 de 1998 também assegura o direito exclusivo do autor de utilizar, fruir e dispor de sua própria obra literária, artística e científica. Para ele, então, tolher tal recolhimento implicaria em afronta ao texto da referida norma e à Constituição Federal. O prazo para encerrar esse julgamento é dia 7 de outubro. Também está em discussão no plenário virtual um processo que questiona duas leis do município de Caucaia, no Ceará, que dispõe sobre a concessão de pensão mensal vitalícia a viúvas de ex-prefeitos municipais. A ação foi proposta pelo Procurador-Geral da República, que alega violação aos princípios da igualdade, da moralidade e da impessoalidade. A relatoria é da ministra Carmen Lúcia, que julgou o pedido procedente. No voto, ela destacou jurisprudência do Supremo sobre o tema. Acrescentou ainda que a norma é inconstitucional por revelar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável com ônus aos cofres públicos, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração. O prazo para encerrar o julgamento é dia 7 de outubro. O Supremo declarou inconstitucionais dispositivos da Constituição de Rondônia que ampliaram a relação de autoridades sujeitas à convocação pelo Legislativo e à sanção por responsabilidade. As normas autorizavam a Assembleia Legislativa a convocar presidentes, diretores, responsáveis por departamentos para a prestação de informações, sob pena de cometimento de crime de responsabilidade. Mas, segundo o plenário do STF, as constituições estaduais devem reproduzir artigo da Constituição Federal, que restringe a possibilidade aos cargos diretamente vinculados ao governador. A decisão foi unânime. No próximo bloco, a gente fala sobre as políticas para garantir os direitos dos idosos. Voltamos já. O sistema eletrônico de votação no Brasil foi instituído no ano de 1996. E desde então, não há qualquer situação comprovada que possa pôr em dúvida a confiança das urnas eletrônicas. O voto eletrônico é sim auditável, na medida em que os órgãos de controle e fiscalização contribuem com a Justiça Eleitoral para fins de declarar a aptidão das urnas eletrônicas para receber e colher os votos dos cidadãos. No dia 1º de outubro foi comemorado o Dia Internacional da Terceira Idade. A data, reconhecida pela ONU, também foi instituída no Brasil com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de prevenção à violência contra a pessoa idosa. Entulho, muita sujeira, banheiro com pia quebrado e sem porta, além de muitas caixas mal empilhadas perto da cama. Esta é a descrição da casa onde estava uma idosa cadeirante de 93 anos. Ela foi resgatada pelo Ministério Público do Maranhão com o apoio da Rede de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa no estado. Segundo a apuração, a idosa era maltratada pelo próprio filho. Ela foi resgatada e levada para um abrigo após denúncias
denúncias anônimas feitas pelo Disque 100, vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E esse é apenas um dos mais de 80 mil casos registrados de janeiro até agora pelo Ministério. Dessas denúncias, mais de 87% das agressões ocorrem na casa do idoso. Segundo dados do Ministério, a violência contra os idosos aumentou mais de 100% em todo o Brasil. O número de casos subiu principalmente durante a pandemia da Covid-19, com o isolamento social. Em 2019, entre março e junho, foram 16.039 registros de agressões contra idosos. Já no mesmo período de 2020, foram quase 10 mil denúncias a mais, 25.533. E em 2021, o salto foi ainda maior, para 88.336 casos. Desde 2003, a lei brasileira prevê pena mais rigorosa em casos de agressões contra os idosos. A pena prevista no Estatuto do Idoso pode chegar até 12 anos de prisão em caso de morte. A legislação reforça ainda a garantia de direitos fundamentais determinados pela Constituição Federal, como a saúde física e mental, a cultura, ao esporte e lazer, ao trabalho. O Brasil é um dos únicos países que tem uma lei específica para garantir os direitos e dar a garantia às pessoas idosas para ter uma longevidade digna e que atenda a todos aqueles requisitos dos direitos humanos. Nós somos também um dos únicos países, se não for o único, que tem um fundo para a pessoa idosa. São algumas previsões legais que nós conseguimos criar no Brasil que chamam atenção pelo seu aspecto de vanguarda, mas que obviamente ainda está no momento de amadurecimento. Muitas coisas foram já ganhas durante esse período, mas ainda precisamos amadurecer. Para ajudar no cumprimento da lei, governos federal, estaduais e municipais mantêm espaços de convivência como este, localizado em Taguatinga, no Distrito Federal. Nós trazemos aqui os idosos para alfabetização, para os idosos. Temos a piscina, que é hidroginástica. Temos 2 professores excelentes. Temos a terapêutica, que também ela se junta para fazer um trabalho junto com os professores. Ao todo, são mais de 300 idosos que frequentam o espaço de convivência. Excelente vir aqui e ter contato com as outras pessoas e trocar as experiências. E cada pessoa tem uma experiência diferente e a cada dia nós estamos aprendendo uma com as outras. Minha mãe tem 94 anos e estava com dificuldade de assinar o nome e tal. E aí resolvi colocar ela na escolinha de alfabetização. A música se faz de parcerias e, nesse caso, uma servidora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu o tom. Ela doou instrumentos para a Orquestra Jovem do Tribunal, um projeto social que atende a crianças e adolescentes. É como segurar nas mãos um velho amigo e fazer aquele carinho especial nele. Eu não vivo sem música, né? Eu sempre estou ouvindo música e tal, só que um dia eu decidi que eu queria tocar em vez de só ouvir. Camila é servidora pública apaixonada por música. Começou aos 12 anos de idade tocando flauta. De lá para cá fez parceria com diversos instrumentos. Cara, é porque eu fui pegando instrumentos diferentes no curso da minha vida, né? E eles sempre ficaram assim. Pegava o próximo, abandonava um, pegava o próximo, trocava. E dessa turma de amigos, as boas lembranças são muitas. Já toquei gaita, já toquei muita coisa. Hoje, aquele amigão, o violino, o outro, o violoncelo e o parceirão, o baixo elétrico, vão ganhar novos carinhos e afeto. Isso porque a Camila está sendo amiga de outros amigos, os jovens da orquestra do TJMG. Gente, isso aí é maravilhoso pra gente. A Camila doou os 3 instrumentos. A Priscila e a Elaine, professoras da orquestra, foram buscar na casa dela. O nosso intuito do projeto é esse, né? De se doar, de compartilhar e ver que alguém que trabalha, que viu uma apresentação nossa e sentiu isso como a gente sente, é muito emocionante. Então nós todos estamos muito agradecidos, muito emocionados, muito felizes com essa doação da Camila. A Camila se tocou de que poderia ajudar exatamente aqui, no hall da sede do TJMG em Belo Horizonte. O dia não era como o de hoje, com o salão vazio. Aqui estava lotado de gente
e tinha música boa. Era uma apresentação da orquestra que encheu todo esse espaço de alegria, como num estalo de dedos. Quem assistiu se encantou. Ao ver aquilo, Camila ficou comovida e resolveu doar para o projeto da Orquestra Jovem e Coral Infanto Juvenil do TJMG, que ensina música a cerca de 300 crianças e adolescentes, boa parte carente. A música transforma a gente, né? Eu fui muito feliz com a música me fez muito bem a vida inteira, né? E poder passar isso para frente também, né? Ver os instrumentos de volta em uso, ver alguém feliz tocando eles vai me fazer muito bem também, né? Eu acho que vai ser bom também botar eles de volta à vida aí, dando vida para as músicas, né? Em vez de ficarem parados tomando poeira. Certeza que sim, viu, Camila? Olha a festa na entrega dos instrumentos para os alunos. E assim a letra dessa música escrita pela Camila poderia se chamar Fazendo Amigos. Não, eu falei com ela, foi ótimo, porque contrabaixo elétrico começamos agora. Exatamente. Agora eu quero ver a disputa do violoncelo. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.